palavra é a razão de tudo. A gente está numa série de palavras baseada num livro do pastor Rick Warren. É um livreto, tem um livro grande chamado Uma Vida com Propósito. Fizeram um resumo de 7 capítulos e você não está aqui por acaso, deram esse subtítulo a esse livreto. Esse livro faz muito bem para a minha vida. Eu leio todos os anos, eu relembro todos os anos. Eu sou fã, particularmente, desse pastor como escritor, Rick Warren. Todos os livros dele são muito inspiradores na minha vida. E eu quero, então, falar a última palavra dessa série. E eu queria que você pensasse na sua vida e adaptasse para a sua vida. Antes de ler as 5 versículos, porque o tema é a razão de tudo, nada mais é que tudo que fizermos, a gente faz para o Senhor. Amém? Hoje eu estava consultando o ChatGPT. Alguém gosta de usar o ChatGPT ou só eu? Levanta a mão quem gosta. Ok, eu também. Tem umas coisas que eu acho que é fake, que é mentira na rede social. Uma que eu fiz e eu acho que é mentira é aquela. Consultei o ChatGPT para ver o que o diabo falaria para um casamento ser destruído. Não deu nada certo. Eu acho que aquilo é fake, tá? Mas eu gosto muito de alguns temas. Então hoje eu estava consultando ele sobre a reforma. A reforma. E sobre um personagem fundamental na reforma chamado João Calvino. E muito curioso o que ali eu estudei. Depois eu fui em algumas fontes, alguns sites, e achei muito legal, e eu quero falar sobre a glória de Deus, sobre isso. Olha que interessante. Eu tenho um tio meu, que ele é jornalista. Ele mora em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Ele é cunhado do meu pai. Meu pai já faleceu e os irmãos do meu pai também já faleceram. Meu tio, ele era jornalista da Abril, da revista Abril, e depois de aposentado ele passou a ser jornalista da Casa Editora Presbiteriana. Ele é pastor presbiteriano já jubilado. E ele foi a pessoa responsável que foi na Suíça, em Genebra, pedir autorização para a Sociedade Bíblica editar a Bíblia de Genebra. Então meu tio é um cara muito culto, muito íntegro, muito jóia de conversar. Ele é uma enciclopédia ambulante. Hoje eu poderia dizer que ele é um ChatGPT na área de jornalista ambulante, né? Porque eu falei enciclopédia, a galera olhou para o outro, o que o pastor está falando, né? E aí então, eu fiz uma pergunta ali sobre o que aconteceu na 1530, logo após a Reforma Luterana, em Genebra. Genebra era uma cidade pobre, era uma cidade destruída, era uma cidade ruim de se viver. Mas a igreja, João Calvino, a igreja começa a colocar escolas, a fazer faculdades, e hoje Genebra é considerada uma das melhores cidades para se viver. Mas o mais curioso é que ali haviam vários ourives. Eu tenho um amigo meu que ele é ourive, ele pega o ouro e transforma em joias. Ele é um irmão da Luz para os Povos, chama João. Ele tem ali um escritório, eu acho que é escritório que chama, tá, gente? O ateliê dele, vamos dizer assim, é ali no centro da cidade. E naquela época, João Calvino, ele começou a falar sobre algumas coisas. E uma das coisas que ele falou era o seguinte: primeiro, tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Segundo, nós não devemos ostentar, e naquela época as pessoas gostavam muito de joias. E quando ele começou a pregar muito sobre contra você ostentar, as pessoas pararam de comprar joias, passaram a usar menos joias, brincos, colares, pulseiras. E os ourives começaram a entrar em crise. E eles então passaram para um ramo diferente. Eles passaram para o ramo dos relógios. E então, só que eles faziam os relógios. E isso já é folclore, mas é um bom folclore. Eles falavam assim, como fazíamos as joias, vamos fazer os relógios, ao ponto de ser tão bom o relógio, que se Deus usasse relógio, Deus iria usar o relógio. E aí começa a surgir os relógios suíços, assim o Rolex, por exemplo. Então, a reforma protestante, ela sai das paredes da igreja e começa a reverberar, né, que é esse eco, sobre os ourives. E hoje, os melhores relógios do mundo são os relógios suíços, fruto dos crentes que faziam tudo para a glória de Deus. E os móveis também. O que eles faziam com os móveis? Eles faziam os móveis, eu não sei se você tem isso, quando você compra um móvel, a parte de baixo do tampão de uma mesa, ela é diferente da parte de cima, porque nós aqui no Brasil fazemos a parte visível melhor do que a parte não visível. Mas os cristãos não, eles faziam o mesmo material. Então, o selo de uma pessoa cristã era que era o melhor móvel, porque o material de cima era o mesmo de baixo. E não uma chapinha escrito Deus é fiel ou sou dizimista, graças a Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Por que você está falando isso hoje?
Porque a palavra de hoje é sobre isso. Tudo que eu fizer, eu só faço melhor quando o meu chefe vê. Não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que tudo que eu fizer, eu faço para a glória de Deus. Amém? Eu quero te estimular a ser o melhor aluno na sua faculdade. Você tem aqui adolescentes, o melhor aluno no seu ensino médio. E se você é um empresário, um professor, um médico, um dentista, seja lá o que for, você vai fazer o melhor, porque é para o Senhor. Mas vamos tentar brincar ou dissertar sobre isso. Eu tenho 5 versículos. Vamos lá, Richelle. Coloque para mim. 1 Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, queridos? Lindo esse texto, né? Vamos para o segundo. São 5 versículos que remetem a glorificar o Senhor. Aonde que eu vejo Deus? Alguns alunos me perguntam na escola: André, você é pastor, aonde que eu vejo Deus? Como que eu sei que Deus existe? Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras da sua mão. Pronto, Deus está explicado aonde ele está. 1 Coríntios 10:31. Assim como quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém ou não? Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo seu nome, e eu os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. O Senhor, ele te fez. E quando ele sopra em você, o sopro dele, ele está te dando a vida dele. E ele é perfeito. E ele é a glória. Tem mais um? Não, ok. Então eu quero pegar esses versículos e falar sobre 5 princípios na minha vida prática que eu quero glorificar o Senhor. Tem mais um? Obrigado. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Essa semana eu dou aula quarta-feira em Anápolis, eu sempre falo isso para os irmãos, eu vou sozinho, e eu tenho uma coisa na minha vida que eu tento otimizar o meu tempo, eu não quero perder o meu tempo. Não que eu sou agoniado, não é isso. Eu acho que eu não quero, se eu estou no carro, eu não vou ficar 1h10 no meu carro, que é o tempo que eu chego na escola sem fazer nada. Então eu ponho um podcast e eu vou sendo edificado. Às vezes de teologia, às vezes de esporte, depende muito do que eu estou estudando na época. Mas essa semana eu estava ouvindo naquele canal Inteligência Limitada, um canal que não é cristão, mas o apresentador está se convertendo, né? Ele está no processo bem legal de conversão. Ele levou um rabino. Rabino é uma autoridade judaica. E ele vai explicando sobre a tradução e sobre o original da Bíblia. Como é profundo a palavra do Senhor, Velho Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego, sobre dar tudo para a glória do Senhor. Como isso é forte na vida do povo judeu. Como isso é a essência deles. Às vezes nós, brasileiros, viemos contaminados por o evangelho de ficar pedindo para Deus as coisas. E que se Deus não me der aquilo, eu vou ficar chateado com ele, como o Valdo falou um pouco aqui agora, de uma outra forma no momento das ofertas. Mas eu tenho que lembrar que a minha vida é para ele. E se eu tiver essa ótica na minha vida, eu quero te dizer, você vai encontrar o porquê da sua vida, que é o tema desse mês. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa terra? Então eu quero falar de 5 formas que eu posso e que eu devo glorificar a Deus pela minha vida. E que isso seja, de fato, algo fundamental na sua vida. A minha mãe já foi em Jerusalém, eu nunca fui, tenho muita vontade de ir. E minha mãe fala que isso é muito forte lá. Que eles vivem preceitos muito fortes na vida dele. Por exemplo, quando vai no Muro das Lamentações, eles mexem o corpo todo, porque eles falam que o corpo todo deve glorificar a Deus. Isso é um exemplo simples de algo muito forte na vida deles. Então, primeiro ponto que eu quero que você, a partir de hoje, saia daqui. Poxa, eu quero glorificar a Deus, eu quero mudar minha vida nesse sentido. Primeiro é a adoração. Eu glorifico a Deus quando eu adoro ao Senhor. O que é adoração? Adoração, você adora aquilo que é o centro da sua vida, ok? Então, se aquilo é o centro da sua vida, ele passa a ser o seu motivo de adoração. E aí nós condenamos muito religiões idólatras, mas nós somos idólatras de coisas. Nós às vezes idolatramos. Irmãos, eu viajei pregando muito nesse Brasil. E tem um negócio que é muito difícil em conferências, que é o que deram o nome de sala VIP.
o nome já é ruim, porque VIP é uma sigla em inglês. Very important person. Pessoa muito importante. E nós somos servos uns dos outros. Se for fazer uma sala, fala sala dos servos. E de repente, eu lembro como as pessoas, elas idolatram pessoas. E pessoas são normais. E de repente aquela pessoa, ela pode ser uma referência de vida para você. Mas eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Todo mundo é gente. Todo mundo é pessoas. Todo mundo tem defeitos. Todo mundo acorda mal-humorado. Todo mundo tem fome. Todo mundo tem sede. Então, qual é o centro da sua vida? Faz uma avaliação nesse primeiro ponto. Eu dou glória a Deus quando eu adoro Ele, mas talvez a minha família é o centro da minha vida, o meu casamento é o centro da minha vida, os meus filhos são o centro da minha vida. Talvez a sua profissão é o centro da sua vida. Talvez o seu diploma é o centro da sua vida. Talvez os seus bens são o centro da sua vida. Mas eu quero afirmar para você do fundo do meu coração, deixa Jesus ser o centro da sua vida. Que a Bíblia fala o seguinte, se Ele for o centro da sua vida, as outras coisas, deixa com Ele. A gente vai dormir mais em paz, a gente vai ter calma. Ele tem o caminho dele, Ele tem o porquê dele. Segunda coisa, eu adoro ao Senhor quando eu amo os outros. A maior representação de sermos pequenos cristos, porque pequenos cristos é sermos cristãos, é a gente pensar no próximo e cada vez mais amar as pessoas. Eu fui muito abençoado, eu amo muito a igreja do Senhor. A gente é muito reflexo do meio que a gente vive. Meu avô construiu igreja do lado do meu pai, meu avô pelo lado materno, ele foi um diácono e um presbítero da igreja. Na Páscoa passada eu fui levar ovos de chocolate no orfanato em Anápolis. A escola que eu trabalho, ela arrecadou mais de 1.000 ovos de chocolates. E eu enchi meu carro e como eu dou aula em Anápolis, eu liguei para o pastor de um orfanato em Anápolis. Falei, olha, eu estou levando os ovos de chocolate aí. E lá eles trabalham com adoção tardia. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Adoção tardia é adotar meninos e meninas já mais velhos. E quando eu falava com aquele pastor, eu falei, olha, meu nome é André, eu sou de Goiânia, eu sou professor da escola tal, e eu estou com o meu carro cheio de ovos de chocolate, e eu quero dar para as crianças aí, porque quando eu era criança, eu brincava aí, eu passava férias na casa do meu avô, e eu jogava bola aí com os meninos. Meu avô morava lá perto do orfanato. Ele falou, quem é seu avô? Eu falei, é o seu Chico. Ele falou, seu avô era presbítero da minha igreja. Eu fui o último pastor do seu avô. Então, olha, pro lado do meu pai, meu avô era construtor de igreja, lá em Rio Claro, interior de São Paulo. Pelo lado da minha mãe, meu avô era presbítero lá em Nerópolis, em Anápolis, da igreja. Meu pai, pastor. Então, eu sou muito fruto desse meio. Mas um dia eu perguntei para meu pai, por que eu sou tão apaixonado da igreja? Ele falou assim, porque eu e sua mãe nunca falamos mal da igreja. Falei, pai, mas a igreja tem um monte de defeito. Depois que eu fui crescendo, eu percebi. E o maior defeito da igreja são as pessoas, e não as paredes. E aí então, meu pai falou assim, mas a igreja, ela é o único lugar que restaura essas pessoas difíceis. Inclusive você, meu filho. E eu também. Né? Então, ame as pessoas, e não só as ame, traga-as para a igreja. Eu não estou pregando isso para a igreja crescer. Para falar a verdade, eu já passei de fase de lutar pela igreja crescer. Eu oro pela igreja, porque a Bíblia fala o seguinte, que o Senhor é que acrescenta. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui hoje, sabia disso? Mas alguém me convidou. Ele foi usado por Deus. Eu já trabalhei muito em igreja para fazer a igreja crescer, irmãos. Eu já trabalhei demais. Esses dias eu estava conversando com as minhas filhas e falei, o que vocês lembram da infância de vocês? Papai, você brincava com a gente, mas eu lembro de você sair e voltar indo para a igreja o tempo inteiro. O tempo inteiro. E tinha aula no seminário, e tinha culto, e tinha célula, macrocélula, né? E tinha um monte de coisa. Eu amo muito a igreja, mas hoje eu sei que eu tenho que fazer apenas aquilo que o Senhor me pede para fazer, e que é muita coisa, mas quem traz as pessoas é Jesus, amém? A gente está tendo um culto hoje muito gostoso, eu estou achando um louvor maravilhoso, tudo muito bom, mas foi o Senhor que te trouxe. Ele usou alguém para te ligar, para te mandar um zap, hoje tem a igreja, e a nossa igreja está tendo tanta procura que você não precisa mais, em Anderson Amorim, pedir a localização da igreja. Põe no Google. Põe no Google, viu, irmãos? E Luz para os Povos Bueno. Só compartilhar a localização.
Porque as pessoas estão procurando a igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Mas pode pedir que eu mando. Mas eu vou no Google e compartilho. Tá bom? Olha só que legal. Terceira coisa. Então, segundo, amar as pessoas. Ame as pessoas e tragam elas para a igreja. O processo de conversão é maravilhoso. Aceitar Jesus vai vir na frente. Mas essa pessoa vai precisar de alguém. Porque ela vai ter dias difíceis. E é nos dias difíceis que eu vou estar do lado dela e falar assim, cara, eu já passei por isso, eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas eu conheço um Deus que fortalece a gente. Isso é ser igreja. Amém ou não? Terceiro princípio, coloca para nós, que é tornar-se semelhante a Cristo. Essa semana rolou esses banners de Instagram, não sei se você viu, que é assim, é para casal. Não sei se você viu, Gideon, você gosta dessas coisas. Junto desde tal ano se casou, tal ano nasceram os filhos, e a Cibele colocou lá. E ela falou, estamos ficando velhos juntos. Então, eu e Cibele estamos juntos desde namoro há 30 anos. 30 anos já. E ela postou lá, e ela colocou lá, namoro tal ano, noivado tal ano, casamento tal ano, aí veio as meninas e tal. E eu estava lendo uma pesquisa, gente. Você sabe por que a gente vai ficando bonito quando vai ficando mais tempo de casado, Ale? Quantos anos de casado, Ale? 8 já? Mesmo? Uau! E aí, então, sabe por que a gente vai ficando... Sabe por que o Yuri está ficando mais bonito? Ela falou a resposta certa. Porque o estudo diz que as rugas vão ficando igual. A gente ri das mesmas coisas. A gente chora pelas mesmas coisas. A gente sofre pelas mesmas coisas. Então as rugas vão ficando iguais. Não é verdade? Gente, quem é a pessoa que ri das minhas piadas ridículas nessa terra? Cibele. A Liz e a Dás falam assim, não, pai. E a Cibele está lá chorando de rir. Porque isso é casamento. Não é verdade? Então a gente fica com as mesmas rugas. Mas espera aí, há quanto tempo você anda com Jesus? Eu pus um vídeo esses dias do pastor falando, eu vou pôr no meu Reels hoje esse vídeo. O pastor falando no dia que eu me converti. Então, com 8 anos eu aceitei Jesus. E quando eu li essa pesquisa, eu falei, Jesus, eu quero ter suas rugas, eu quero rir igual você, eu quero sofrer pelas mesmas coisas, eu quero amar aquilo que o Senhor ama, porque Deus não ama coisas. Deus não ama coisas. Deus ama pessoas. Deus pode nos dar tudo, mas Ele ama pessoas. Sabe, de verdade. Eu quero parecer com Jesus. E você? Eu quero que as pessoas falem assim, ô professor André, você parece com Jesus, cara. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero ter uma pulseirinha que eu quero fazer, a próxima pulseirinha. Compra essa pulseirinha aqui, você vai estar ajudando na nossa reforma a dar essa espalha aí, vende tudo, filha, tá? A próxima eu quero colocar assim, ó. O que Jesus faria? Já viu essa pulseirinha? Ela é mundialmente conhecida. É para todas as vezes que você estiver nervoso. É um livro fantástico, de um jornalista que se converte. E ele se converte tão radicalmente. Vou dar um spoiler, porque é um livro que já foi vendido dezenas de anos já, né? E ele se converte, e naquela época o que mais dava dinheiro para ele era anúncio de boxe, de luta de boxe. E ele rejeita não mais fazer anúncio de lutas pela conversão radical dele, na década de 70 nos Estados Unidos. E ele então tem uma frase que virou um símbolo para a juventude mundial. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, quando você está nervoso no trânsito, alguém buzinou com você, aí o motoqueiro fechou você, e está brigando e buzinando, e você está quase para dar um xingamento gospel, né? E aí, abençoado? Aí você vai lembrar assim, o que Jesus faria? E aí você para e fala, meu Deus, o que Jesus faria agora? Né? Terceiro princípio, eu quero buscar o desenvolvimento de um caráter que reflita os valores e as atitudes de Jesus. Reputação é aquilo que as pessoas falam de você. Se for o Serasa, é o seu score, né? Sua reputação de pagador, ok? Mas se for caráter, o que é caráter? Caráter é o que você é sozinho, é o que você é na sua essência. Tem uma matéria no curso de maturidade cristã, tem um capítulo chamado O Caráter de Cristo em Nós. O que você é sozinho quando você anda com Jesus. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais.
Existe uma cidade na Colômbia chamada Medellín. Medellín, em 2000, era o pior cartel do tráfico. Era o cartel de Medellín. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. As comunidades, você não podia entrar. Você não podia estar lá. Mas um dia, os pastores daquela região decidiram se encontrar e chorar por Medellín. E orar por Medellín. Eles passaram a orar uma vez por mês, sexta-noite. Pastores de todas as igrejas, de todas as placas, de todas as denominações. A primeira coisa que aconteceu, o governo decidiu colocar instituições de educação dentro das comunidades. Hoje, se você for a Medellín, você vai entrar numa comunidade e é um show de educação. Mas aonde que começou isso? Nas lágrimas dos crentes que começaram a orar. Ao ponto de um pastor, o líder desse evento, um evento apenas de oração, foi morto, assassinado pelo cartel em 2000. Porque eles queriam parar com o cartel. E você fala, mas como Deus permite isso, irmão? Vou falar. O evangelho, ele não é, na verdade, ele tem muitas respostas. Mas o mais interessante do evangelho é que ele tem muito mais porquês. E esses porquês é que nos levam a buscar ao Senhor e se parecer com o Senhor a cada dia. Quando Moisés subiu 40 dias no monte, ele ficou tão perto de Deus que o rosto dele brilhava. Você não tem vontade de um dia você fazer uns 3 dias só você e Jesus num lugar isolado, ao ponto de você sair daquele dia e alguém fala assim, você está com um rosto diferente, do tanto que você ficou pertinho de Jesus. Amém ou não? Amém mesmo? Vamos para o quarto ponto. Servir com os nossos dons. Aí a gente passa, olha só, eu vou só fazer aqui uma escala para você entender. Primeiro, eu adoro ao Senhor. Segundo, eu amo os outros, porque Ele me amou primeiro. Terceiro, eu vou ficando parecido com Jesus. Aí entra o quarto princípio. Eu estava aqui na hora do louvor, a Fabi me chamou e o Rodrigo. Fabiana, nossa líder de recepção interna. Rodrigo, gente, vou te contar um segredo. Você sempre senta no mesmo lugar. E eu sei quando você falta, porque eu olho. Viu? A Eloá sempre senta ali, ó. O Valdo e o Gabriel sempre sentam ali. E o Rodrigo sempre senta ali do lado da Luliana. Por isso que eu fiz assim, ó, o Rodrigo. Né? E o Rodrigo é o nosso líder de estacionamento. E ele me deu uma boa notícia. Que nós só temos 2 vagas, nesse momento, para quem quer servir no estacionamento. Não, na recepção interna, né? Na interna. Mas se nós tivermos mais pessoas que queiram servir, sabe o que significa isso? Quanto mais pessoas servem lá na recepção interna e externa, o intervalo aumenta. Vai chegar um dia, Rodrigo, que nós vamos ter que trabalhar uma vez por ano. Do tanto de servo que vai ter nessa igreja. Amém ou não? Hoje é 2 meses. Você trabalha e 2 meses depois, só. Né? Então, eu estava falando, estou feliz. Eu estou muito feliz por isso. A gente está entendendo o que é servir. Servir é abrir mão de quem eu sou. Servir é abrir mão do que eu tenho. Servir é abrir mão do meu ego. E servir simplesmente é você falar assim, eu quero ajudar o meu irmão. Utilizar aquilo que Deus me dá, o dom que Deus me deu, para servir aos outros, a cumprir sua missão. Você vai ser a ponte que Deus vai fazer para a vida de alguém. Você pode dizer amém por isso? Deus me pôs num lugar. Lá nesse lugar é uma escola, uma das escolas. Na verdade, nas 3 escolas que eu dou aula, eu tenho sido ponte, sabe de quê? De desconto. Eu levo, os alunos me ligam e eu chego para a direção e falo, olha, essa aqui é a indicação minha. Podia ser o cupom, né? Mas não é cupom do André não, tá? E aí a gente consegue desconto. Porque eles percebem que eu sou bênção ali dentro. Então Deus tem me usado no meu dom para conseguir desconto para pessoas. O que você pode ser usado para Deus? O que Deus pode fazer para você? Para você ser um canal. Olha, a gente tem que parar de ser parede para as pessoas. A gente tem que ser ponte para as pessoas. Tem pessoas que vão passar pela nossa vida só para a gente ser uma ponte para ela. Elas não vão ficar com a gente, mas elas vão voar. E você foi aquela pessoa que fez ela voar. Talvez você que tem uma empresa vai ser a pessoa que vai dar a primeira oportunidade de emprego para essa pessoa. Essa semana eu estava vendo um documentário de um surfista que não tinha, que o pai expulsou ele de casa
porque ele era um alcoólatra. O pai era alcoólatra e expulsou o rapaz de casa. E o rapaz ficava vagando por uma cidade, eu acho que é Maresias. E ele ficava ali vendo o surf. E o dono de um bar falou: olha, dorme aqui, ó, eu estou vendo você dormir na areia, dorme aqui. E ali deu uma prancha para aquele rapaz. Esse rapaz, hoje, ele está entrando no circuito mundial. E ele pediu para voltar lá naquele dono do boteco, que foi ponte para a vida dele. Talvez Deus vai fazer você ser ponte para alguém só de você servir essa pessoa. E talvez, essa pessoa vai ser uma pessoa que vai ser um avivalista. Uma pessoa que vai mudar a história de uma cidade, de uma região. E eu quero falar então do quinto princípio. A gente está fazendo uma escalada aqui. Eu dou glória a Deus quando eu adoro Ele. Eu glorifico a Deus quando eu amo os outros, eu amo o próximo. Eu glorifico a Deus porque eu vou buscando tanto Ele e fico semelhante a Ele. Eu dou glória a Deus quando eu sirvo as pessoas, mas talvez seja a coisa mais importante da nossa chamada aqui nessa terra, cumprir o nosso ID. Eu amo ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, porque eu falo do amor dEle para as pessoas, e eu ofereço para aquelas pessoas a salvação. Rick Warren, ele é pastor de uma igreja chamada, não vou lembrar o nome da igreja, é um pouco difícil de falar. Mas ele conta, o pastor desse livro, que por 10 anos, eles não tinham prédio. Porque a igreja dele é no condado de Orange, é onde fica Hollywood, Los Angeles. Muito caro. Ele tinha um caminhão-som, e ele anunciava, nem sei como, antes do Instagram, não sei, do Orkut, não sei. Ele falava: estaremos no parque tal. E lá eles montavam o palco, montavam as cadeiras. Até um dia que eles conseguiram um caixa para comprar lote. Mas o mais interessante disso é que eles levavam o evangelho para todas as pessoas. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa do fundo do meu coração, deixa eu abrir meu coração aqui. Eu tenho orado muito para a gente abrir mais uma igreja nesses dias. Por que abrir mais uma igreja? Porque eu vejo a necessidade do evangelho ser pregado, e é isso que Deus me fez. Eu já abri algumas igrejas na minha vida, e todas as igrejas que nós abrimos, os bairros foram transformados. Nós já abrimos igreja onde era depósito de pinga. Falaram mal de mim, mas eu não importo. E ali virou uma igreja. Nós, hoje, estamos com um grupo num bairro distante aqui, aonde está precisando tanto de Jesus, porque aonde os bairros distantes, a primeira coisa que entra é o tráfico de drogas, e a igreja vem para combater o tráfico de drogas. Eu já fui pastor de igreja que a gente concorria com o traficante, eu tinha reunião com os traficantes para orar por eles. Eu entrava na rua aonde ninguém podia entrar. Aonde, pastor? No Rio de Janeiro? Não, estou falando de Goiânia. E eles me aceitavam, e a gente tinha reuniões, e eu orava por eles, e eu brincava que aquilo ia virar pamonharia. Eles iam ser libertos no nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, essa chama tem que passar de mim para alguns aqui na igreja. Principalmente para aqueles que têm vigor de começar um trabalho do zero. Porque precisa de energia, precisa de amar o Senhor. Uma igreja plantada, ela tem 3 coisas. Primeiro, os que vão, o dinheiro, aqueles que mantêm, e aqueles que oram por isso. Tenta achar em qual pilar você está hoje. Que vai, que ora ou que oferta, para que o evangelho cresça. André, mas a igreja nem está cheia, você já está pensando em outra? Sim, porque tem pessoas precisando de Jesus. Tem pessoas que não vão se deslocar para cá. Tem pessoas que virão para cá e não tem problema. Mas a gente tem que continuar. Eu oro também para que nós sejamos um celeiro de missionários para outras nações. A igreja brasileira, existe tantas promessas, nós temos um evangelho de muito fogo, de muita intimidade, de muita chama. Talvez você seja a pessoa que tem orado e falado assim: eu quero um dia entregar minha vida e quero morar em outro lugar e eu quero ali levar o evangelho de Cristo. Louvado seja Deus por isso. E isso o Senhor vai nos dar capacidade. Mas o mais importante é você levantar amanhã e ir trabalhar e saber que tem alguém perto de você que está precisando de uma oração, que está precisando de uma palavra, que está precisando de Jesus. E você é a pessoa que leva Jesus para aquele lugar. Eu cresci numa casa onde eu não entendia muito bem como tantos jovens iam lá. Meu pai tinha uma pegada
de evangelizar estudantes. Talvez seja por isso também que eu gosto de evangelizar estudantes. Eu já fiz evangelismo na UNB. Eu já levei bandas na UNB. Eu lembro de ver aquelas pessoas da UNB. A UNB é um minhocão, é chamado minhocão. Tem 5 quilômetros o prédio da UNB. E a gente punha bateria, teclado e violão e tocava ali. Os estudantes iam chegando. Eu era criança e ficava olhando aquilo e via meu pai falando de Jesus e o evangelho e as pessoas se convertendo. Não tenha medo de falar de Jesus. A gente mora num país livre, pelo menos até agora. Não tenha medo de falar de Jesus. Ele vai te honrar. Mesmo que você não veja ninguém, mesmo que ninguém talvez esteja na sua vista ouvindo, vai ter alguém ouvindo aquele evangelho. Seja intencional. Eu não sou a favor daquela pregação que você para no meio da rua e põe uma caixa de som e começa a pregar. Se Deus guiar você a fazer isso, faça. Mas eu gosto de olhar na pessoa e fazer uma pergunta para ela. Posso orar por você? Olha, Deus está me incomodando em falar algo para você hoje. Deus está me incomodando a orar para que você possa ser curado. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar pela sua vida. O tema dessa mensagem dessa noite é dar glória a Deus, resumindo, com a sua vida e com todo o seu ser. Qual é a razão de tudo? Glorificar a Deus. Vira para quem está perto de você e fala assim, qual é a razão de tudo? Fala, qual é a razão de tudo? Fala assim, dar glória a Deus. Anderson Amorim, você pode ajudar o Fernando, teve que ir lá para trás, por favor? Obrigado, querido. Eu quero orar por você. Eu não quero te pressionar. Eu quero simplesmente, que você possa ter tanta alegria de ter Jesus, que você possa ter essa alegria de contar para alguém. Quando a gente tem uma notícia muito boa, a gente fica doido para contar para alguém. O Instagram ele é muito engraçado. Eu acho muito engraçado o Instagram. Porque ele fala o seguinte, você já viu que agora tem uma moda? No dia do aniversário da pessoa, ela fala, hoje é meu aniversário. Ela nem espera os parabéns. Porque ela está tão feliz que ela começa a contar. Não é assim? Imagina, Beto, você ganhar um título de capitalização do seu banco hoje. Amanhã cair na sua conta R$1 milhão. Você vai estar muito feliz. Você vai contar para a Sheila, você vai contar para o João Guilherme. João Guilherme vai te pedir o melhor videogame. Não vai? Não é? A Bíblia tem uma parábola que diz o seguinte, que o evangelho é como um tesouro, que um dia alguém ganhou e contou para todo mundo. É isso que nós devemos viver. Amém, queridos? Tudo certo aí? Eu queria cantar essa canção e eu quero orar por você. Eu quero perguntar se você entendeu essa mensagem e se você quer fazer uma aliança de glorificar a Deus com a sua vida, glorificar a Deus com o seu ser, glorificar a Deus porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom. Eu quero, em nome de Jesus, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero que você seja inspirado essa noite a falar de Jesus para alguém. Amém?